Vamos continuar no tema do dia, a derrubada do decreto do IOF, que foi bastante repentina e representa um desafio para o governo na busca por novas fontes de arrecadação. A decisão obriga a equipe econômica a reavaliar as suas estratégias para equilibrar as contas públicas neste ano de 2025 e também no ano que vem, 2026. Para debater os impactos da derrubada do decreto da arrecadação, eu converso agora com Roger Amarante, CFO da S8 Capital. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Gabriel. Bom dia para todos. Eu que agradeço o convite. Meu caro, olhando do aspecto fiscal, há alternativas agora para a equipe econômica para conseguir equilibrar essas contas até o final do ano? Porque, pela atuação do Congresso, parece que os caminhos estão ficando cada vez menos numerosos. O governo ficou numa saia justa realmente com essa derrubada, porque a estimativa com a mudança, com a primeira mudança, com a primeira proposta feita pelo ministro Fernando Haddad, que também foi derrubada, previu uma arrecadação, um aumento de arrecadação de 61 milhões, de 61 bilhões entre 2025 e 2026, onde só em 2025 serão 20 bilhões a mais. Essa proposta foi desidratada e a gente chegou na proposta que foi negada também 2 dias atrás, onde só nessa transição o governo já tinha 10 bilhões a menos de saving, caso a proposta fosse aprovada. Agora permanece precisando encontrar 20 bilhões para esse ano e mais 40 bilhões para o ano que vem. As alternativas, elas existem, mas precisa de um esforço adicional do governo, porque a principal alternativa, ao meu ver, seria a redução de despesas, redução de custos da máquina pública, né? Que é uma coisa que o governo tem evitado tratar, tem tentado trabalhar, tem tentado fazer um equilíbrio da balança fiscal através de aumento de arrecadação via aumento de impostos, e acho que ficou claro com o comunicado do Congresso e a comunicado da opinião pública, com o primeiro decreto que também foi derrubado, que esse tipo de equilíbrio não vai ser, a gente não vai engolir tão fácil, não vai passar tão fácil, somente aumentando a arrecadação. Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, sobre essa judicialização, há risco, talvez, de que as outras medidas que estão lá no Congresso Nacional sejam aquelas medidas alternativas à desidratação do IOF, a medida provisória, seja, por exemplo, uma medida um pouco mais estruturante desejada por Fernando Haddad, o caso dos supersalários, é o caso da previdência dos militares, que ficou pendente do ano passado para este, ainda não foi votada. Há risco de judicialização? Olhando para o mercado financeiro, o que você acredita que ser o caminho menos tortuoso? Leva para a justiça, para o STF, ou deixa como está e procura outro espaço para aumentar a arrecadação? Minha opinião é que seria deixar como está, pelo seguinte: a mensagem que foi passada na primeira proposta, principalmente para o empresariado, é que do Brasil, do dia para a noite, você pode ter uma mudança de alíquota de imposto numa canetada. Então, a insegurança jurídica e institucional que isso traz é muito grande. Com a derrubada de ontem, em tese, você volta ao patamar anterior. Mas no caso de uma judicialização, a qualquer momento pode entrar um mandado de segurança e exigir que volte ao que foi derrubado anteontem. Então, fica muito confuso para o empresariado, para o mercado financeiro como um todo entender o que vai acontecer nos próximos 30 a 60 dias. E isso é um problema. Então, ao meu ver, o governo tem alternativas de aumentar de tapar esse buraco, alternativas tanto no corte de despesas quanto até mesmo aumento da arrecadação. Por exemplo, o governo trabalha numa direção de tentar aumentar um pouco as receitas provenientes de petróleo. O governo estuda acabar com os incentivos de alguns investimentos que têm incentivos fiscais, né, como LCI, LCA, debêntures incentivadas. Então, existem alternativas para aumentar a arrecadação, tanto via aumento, para equilibrar a balança, tanto via aumento de arrecadação quanto redução de despesas. O que eu acho que todo mundo perde, inclusive o próprio governo, é de levar para uma esfera judicial, onde você começa um embate com o Congresso, justamente no ano pré-eleitoral, e eu não consigo ver nenhum dos lados saírem ganhando uma medida dessa.
Perfeito. Nós trouxemos a informação mais cedo, a operação de Tainá Falcão, âncora da CNN. Lula decidiu acionar o STF contra este OF. Podemos ver mais turbulência em relação a esta parceria de Congresso Nacional e Executivo. Tem muita pauta ainda para votar. Estamos na metade do ano de 2025, ainda tem todo 2026, um ano eleitoral que com certeza vai gerar muita discussão lá em Brasília. E eu falo, por exemplo, sobre metas fiscais. Neste cenário, se mencionava, tem muitas outras alternativas talvez para equilibrar as contas, seja por redução de despesas ou aumento das receitas. Começou-se a circular no mercado financeiro uma dúvida de que o governo consiga cumprir a meta do ano que vem. Para você, isso está na mesa, isso pode acontecer, a meta está em risco. A gente pode ver, talvez, a equipe econômica mudando a meta para não sofrer com os gatilhos do arcabouço fiscal. Ou, por enquanto, o risco é mais 2027, enforcamento do orçamento discricionário, e 2026 não tem muito risco, na tua opinião? Eu creio que o risco é iminente. O não cumprimento da meta fiscal em 2025 impacta diretamente em praticamente não conseguir cumprir 2026. O governo precisa trabalhar nesse momento em busca de alternativas para buscar atingir essa meta. Se fala até em aumento de dividendos extraordinários das estatais para a União, para poder aumentar um pouco a arrecadação. Enfim, existem estratégias que podem ser realizadas, mas precisam ser feitas agora, porque não cumprir o déficit, não cumprir o orçamento em 25 implica em praticamente não cumprir também 26 e trazer muitos problemas para a campanha eleitoral do governo que hoje está na posição, né? Perfeito. E, por exemplo, essas medidas de antecipação de dividendos seja do Banco do Brasil, do BNDES, de estatais como um todo, a gente já fez algumas contas aqui na CNN, há espaço para aumentar a distribuição, porque, por exemplo, só do BNDES, ano passado foram 6 bilhões de reais distribuídos e o lucro no final do ano foi de 26 bilhões. Então, tem um espaço considerável para aumentar a distribuição de dividendos do BNDES. E também de antecipação de venda de petróleo pela União, de contratos individualizados, áreas adjacentes de poços já explorados hoje por companhias petroleiras. Essas duas medidas, elas funcionariam para cobrir o buraco deste ano, mas não são medidas estruturais. Mesmo assim, seriam bem-vindas para dar um pouco mais de sustentação para essas contas? Sem dúvida. Acho que qualquer notícia positiva esse ano é super bem-vinda, principalmente para o governo. São medidas, como você colocou, Gabriel, que não vão resolver o problema, mas que tendem a ajudar um pouco na solução. Mas, mais uma vez, o governo precisa trabalhar na parte estrutural do orçamento, que é realmente reduzir o custo da máquina pública, que é algo que não tem se falado em fazer. O ministro Fernando Haddad tem trazido muito a ideia de que não aumentar o IOF, não passar essa PL que está tramitando, impacta em redução de distribuição de auxílios, enfim. Existem muitos outros gastos dentro da máquina que podem ser combatidos não necessariamente chegando à ponta da distribuição de benefícios, né? Então, o governo vai precisar sim ser criativo, é bem desafiador. Do ponto de vista político e econômico, a mensagem foi muito dura, né? Do ponto de vista político, ficou claro que nem a opinião pública, nem o Congresso Nacional estão suportando as medidas propostas pelo governo nesse momento. E financeiramente, 2025 é muito importante para que 26 também seja atingido e, consequentemente, haja uma possibilidade de reeleição maior para quem está na posição atualmente. Você vê medidas estruturantes aprovadas num cenário como este? Ou a gente vai ter que esperar a crise em 2027 para efetivamente votar essas pautas mais estruturais? Todas as pautas, penso eu que todas as pautas que realmente podem ajudar no orçamento, não só falando de um ano específico, mas ajudar no equilíbrio da balança como um todo, são medidas realmente estruturantes. A gente falar de previdência, a gente falar de pensão de militares, a gente falar, enfim, de um avanço nas reformas trabalhistas. Então, são medidas que realmente demandam tempo, discussão e acordos para que elas caminhem. Então, eu não acho que são rápidas. O que precisa ser feito é você atacar o que está na sua mão hoje, que é a despesa operacional.
Então, atacar as despesas operacionais, os gastos do governo, seriam mais efetivos nesse momento, mas sem dúvida, o que vai mexer o ponteiro a médio e longo prazo são mudanças estruturais, mas que, mais uma vez, eu vejo depender muito mais do governo que, em tese, vence a partir do ano que vem, do que do atual, já que a gente está falando aí de mais 6 meses para finalizar o ano, e o ano que vem é um ano eleitoral, onde a gente sabe que em algum momento as coisas param um pouco de andar, porque os políticos estão em campanha, enfim, é um ano mais complexo do ponto de vista operacional. E aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre a possibilidade do governo atual assumir a próxima gestão, a gente estaria talvez empurrando para frente este problema? O governo vai jogar para 2027 uma casca de banana em que ele mesmo pode pisar e escorregar? Sem dúvida. Isso assim, penso eu que isso é sabido por todos, tanto a oposição quanto o governo. 2027, os 4 anos seguintes, a partir de 27, tenderão a ser muito desafiadores. Até já seriam, porque existem mudanças do ponto de vista fiscal, impostos que vão passar a valer a partir de 27, impostos que deixam de valer a partir de 2027, como PIS, COFINS, ISS. Então, já seria um ano complexo do ponto de vista da máquina pública. Você empurrar ainda déficits e problemas de anos anteriores tende a agravar o problema. Mas imagino que o governo pense da mesma forma que a oposição. Isso é um problema para o futuro, a gente vai ter 4 anos para tentar buscar uma alternativa e o mais importante é a gente conseguir estar na cadeira que vai ter que resolver esse problema. Então, eu acho que o governo tem um certo receio, mas ele não vai medir esforços para empurrar isso para frente e sair vitorioso em 2026. Perfeito. O risco existe, a gente está sempre falando sobre isso, o risco fiscal, a gente martela a mesma coisa desde o final do ano passado, mais do que isso, já há alguns anos a gente especula que em algum momento as contas públicas vão chegar a um momento crítico, a um ponto de inflexão em que a gente pode ver um shutdown, provavelmente, para a máquina pública brasileira. O mercado financeiro funciona meio alheio a isso. A gente vê nas últimas semanas o dólar caindo bastante, a Bolsa brasileira encostando nas máximas. A gente está olhando em questão de ativos de risco aqui no país, mais para fora do que para dentro, e isso pode em algum momento se inverter, a gente voltar a pesar a mão sobre risco fiscal aqui? É um momento onde o investidor, tanto nacional quanto o investidor estrangeiro, pondera muito investir em emergentes, principalmente no Brasil, né? Assim, sem dúvida, não é o melhor momento para a gente captar investimentos, principalmente por conta da incerteza. Eu penso que se você tem um cenário ruim, mas definido, você sabe que tem que trabalhar com ele, você consegue se estruturar, se planejar e atacar, fazer investimentos, enfim, expandir a operação da forma que você acredita que vai funcionar. Quando você não tem certeza nenhuma, que é o cenário atual, é muito mais difícil de você tomar novos riscos. Então, o que eu vejo o mercado financeiro fazendo nesse momento é trabalhando com um cenário que ainda existe, né, que é o cenário de queda do dólar, é um cenário de juros altos, é um cenário de inflação resistente para ceder para a meta, né, é um cenário de quase que pleno emprego, né, a gente está numa das menores taxas de desemprego que já tivemos desde que começamos a mensurar. Então, eu penso que o mercado financeiro hoje está cauteloso. Ele avança no que ele já conhece, mas ele, nesse momento, está muito mais acompanhando para saber se faz sentido dar novos passos ou voltar 1 ou 2 passos. Perfeito. Rogério, gostaria de agradecer imensamente a tua participação por aqui, nos ajudando a entender efeitos dessa possível judicialização, também o que a gente pode fazer para substituir o IOF, que caiu desde terça-feira. A gente tem o decreto derrubado pelo Legislativo, o que gerou muito burburinho, muita confusão. A gente está tentando ainda medir os efeitos. Um ótimo trabalho, uma boa sexta-feira para você. Eu que agradeço, Gabriel. Boa tarde a todos. Agradecido.